Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar aqueles que nos acompanham pela internet, por estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa e santa palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me capacite a transmitir a palavra de maneira bíblica e que o Senhor dê entendimento e sabedoria à tua igreja, Pai. Amém. Amém, irmãos. Estamos acompanhando o Evangelho de Lucas. Aqui nós estamos chegando no final da terceira parte do Evangelho. Jesus está se dirigindo a Jerusalém para cumprir o que ele veio fazer aqui na terra. A partir de agora, Jesus vai firmemente em direção à obra da cruz do Calvário. Que nós temos que lembrar alguns detalhes. Outros evangelistas registram que Jesus esteve em Jerusalém mais 2 vezes, pelo menos. Porém, Lucas, de uma maneira mais sucinta, mais econômica, ele registra apenas essa vinda a Jerusalém. Na segunda parte do Evangelho, Lucas registra o ministério de Jesus na Galileia. E depois ele vai registrar essa subida a Jerusalém e o final do ministério de Jesus em Jerusalém. Então o alvo aqui é mostrar aquilo que Cristo veio fazer. Amém? Então vamos ao nosso texto, nós vamos lidar com textos meio longos. Lucas 19, versículo 28 diz assim: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor o admiste. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Veja que interessante, o Evangelho de João registra que essa noite aqui Jesus dormiu em Betânia. Nessa noite ele foi ungido por Maria, irmã de Lázaro. Tem esse registro do Evangelho de João. Betânia é muito próximo de Jerusalém. Inclusive numa viagem que podia ser feita num sábado. Então Jesus sai da casa de Lázaro, no caminho ele amaldiçoa a figueira. A maldição da figueira não está registrada no Evangelho de Lucas, temos que lembrar que cada evangelista teve uma ênfase no seu registro. E aí ele chega ao Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus dá uma demonstração de que ele era 100% Deus. Como isso? Ele sabia de maneira sobrenatural que lá dentro da cidade, numa circunstância, havia um jumentinho amarrado. Não apenas isso, ele sabia que esse jumentinho nunca tinha sido montado e que inclusive os donos do jumentinho iam estar próximos ao animal. Inclusive, ele sabia já estava tudo pré-estabelecido, que ele iria tomar emprestado aquele animal. Então é importante, quando você se aproxima de textos como esse, você percebeu o que? Veja, Jesus, ele tinha 2 naturezas. É a chamada união hipostática. A igreja levou 4 séculos para definir as 2 naturezas de Jesus de maneira didática. Então existem textos na Bíblia onde você vê que Jesus era 100% Deus. E existem textos onde você via que ele era 100% homem. Por exemplo, ele morreu. O corpo físico de Jesus morreu. Irmãos, Deus Todo-Poderoso pode morrer? Não. Mas a resposta também é sim, porque o nosso Deus em Cristo morreu. Entendeu? Em Cristo existem algumas situações que não se expressam nas outras pessoas da Trindade.
Então aqui ele mostra que ele era Deus. Um outro texto notório que Lucas registra quando ele acalma a tempestade, mostrando que ele tinha poderes sobre o mundo físico. Mais à frente ele vai demonstrar esse poder de novo. Veja que detalhe. Quem aqui é do mato sabe que um animal que nunca foi montado, quem subir em cima dele, imediatamente jogado no chão. Jesus novamente demonstra que ele era Deus e tinha poder sobre a criação, que ele simplesmente pega o jumentinho, sobe em cima e desce o Monte das Oliveiras, que era uma descida extremamente complicada, pedregosa, escorregadia, na maior, tranquilo. O jumentinho não disparou, o jumentinho não derrubou ele. Mostrando o quê? Que ele tinha domínio como criador dos animais. Você olha a narrativa, é muito tranquila. Nos filmes você tem uma ideia melhor até do que aconteceu ali. Jesus ele vai descer tranquilamente o Monte das Oliveiras. Isso era tecnicamente impossível. Foi um milagre. O problema é que quando nós olhamos o texto, nós deixamos passar esses detalhes. Mas isso não muda um fato que o jumento que nunca foi montado é extrema. Irmãos, jumentos são extremamente territorialistas. Para você ter uma ideia, o poder de um jumento tem dono de fazenda que está colocando jumento como guarda para onça. E quando nasce um bezerro novo, o dono da fazenda precisa tomar cuidado, senão o jumento vai lá e mata o bezerro, de tão territorialista que ele é. Ele sabe todo mundo que está dentro do curral. É um animal, assim, de talentos absurdos. E Jesus pega o animalzinho, desce tranquilo, exercendo a sua soberania de Deus. Mas para ilustrar e você aprender a ler a Bíblia com as lentes corretas. Amém? Mas vamos avançar, versículo 33. E quando soltaram o jumento, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor admister. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Irmãos, nem sela colocaram no jumentinho. Eles dobraram o manto, nós temos que entender que é uma região desértica. Nas regiões de deserto havia tempestades de areia, e a única defesa que o cidadão comum tinha das tempestades de areia eram os mantos. Então eles pegam os mantos, fazem uma proteção, Jesus senta, irmãos, não tinha apoio dos pés. Quem já montou a cavalo aqui sabe que sem o estribo, sem o arreio, você não fica em cima do cavalo. E aqui eles simplesmente dobraram os mãos, jogaram em cima e Jesus sentou em cima do jumento chucro. E calmamente foi descendo, e no caminho começaram a estender os mantos na estrada para honrar Jesus. Sabe aquilo que a gente brinca? Ó, quando você for lá em casa, eu vou colocar um tapete vermelho. Essa tradição é mais antiga do que você pensa. Ela vem lá do Antigo Oriente, há milhares de anos. Amém? Vamos seguir, versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Irmãos, veja que interessante, aqui é o primeiro lugar das Escrituras que Jesus aceita ser chamado de Rei. É muito interessante. Nós vamos ver mais à frente que isso aqui tem ligação a profecias muito antigas. Mas esse detalhe é extremamente importante, porque Jesus, se ele se auto-intitulasse rei,
automaticamente ele passaria a ser um terrorista, um guerrilheiro contra o Império Romano. E passaria a ser réu de morte. Como ele nunca se auto-intitulou rei oficialmente, na frente de Pôncio Pilatos falou o seguinte: não vejo crime nenhum nesse homem. E era porque Pôncio Pilatos era bom? Não, é porque Pôncio Pilatos queria livrar sua pele. Porque como governador romano, ele tinha que ter uma justificativa jurídica no direito romano para matar Jesus. Entendeu? Então ele ainda alega, ó, não vejo nada nesse homem. Entendeu? Se Jesus tivesse aceito o título de rei, haveria crime contra ele, não apenas contra ele, contra todos os discípulos. Os discípulos não foram presos. São detalhes, aqui quem lida com a área jurídica, às vezes tem mais facilidade de prestar atenção nesses detalhes. Amém? Vamos seguir. Versículo 41. 39. E disseram-lhe, de entre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: Digo-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja que interessante. Jesus aqui está sofrendo, mais uma vez, oposição dos fariseus. Os fariseus tinham medo de que os romanos viessem e destruíssem tudo. De maneira profética, a Bíblia registra, não são palavras minhas, são palavras bíblicas, registra que o sumo sacerdote fez uma afirmação que ele dizia o seguinte: que era melhor que um homem morresse pelo povo do que se tudo fosse destruído. Isso está registrado, se eu não me engano, no Evangelho de São Mateus. Entendeu? E o Evangelho registra que ele falou isso para cumprir uma profecia. Entendeu? Então, assim, os fariseus morriam de medo do governo romano e eles viviam muito bem. Desde que não destruísse o templo, desde que eles pudessem viver a religião. Os judeus eram a única nação dentro do Império Romano que gozava de liberdade religiosa e de maneira documental não precisava adorar o imperador, queimar incenso para o imperador. Enquanto os cristãos foram considerados uma seita judaica, eles não foram obrigados a queimar incenso para o imperador. Só que aí os judeus deram um jeito de demonstrar que os cristãos não eram uma seita judaica. Esse trabalho começou quando um jovem advogado chamado, acho que Festo, o nome dele, ou foi diante de Festo, quando Paulo estava preso. Você vê que a preocupação do advogado era querer dizer de que os cristãos não eram judeus. Porque ao dizer que os cristãos não eram judeus, eles tinham do que acusar Paulo. E qual que era a defesa de Paulo? Olha, eu estava no templo, eu estava cumprindo um voto, eu não desobedeci a lei de Moisés, eu não estava falando contra o templo. Então Paulo defendia que ele ainda era judeu, mesmo sendo um cristão. Percebe que a coisa é antiga? Nós estamos falando de uma diferença de 20 anos. A semente disso começou quando Jesus ainda era vivo. As coisas vão se arrastando, a vida é dinâmica, que a Bíblia registra os principais tópicos de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Mas existe toda uma história, existe todo um contexto, e é o que está em jogo aqui. Mestre, manda que ele se cale. Aí Jesus vem com uma fala proverbial. Olha, se ele se calar, até as pedras clamarão. Era uma fala proverbial da época. Sabe, cachorro que late não morde? É o mesmo tipo de fala, amém? Vamos seguir, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também
ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Veja que interessante, irmãos. Aqui Jesus mostra que ele era 100% homem. Ele chorou. Percebe que interessante como você vê na prática as duas naturezas de Cristo? Só que aí Jesus, na mesma passagem, mostra que ele era 100% Deus, porque ele faz uma afirmação profética do futuro que já tinha sido decretado. Ele fala de 40 anos no futuro, onde Jerusalém seria sitiada. Veja, em meados de 66 depois de Cristo, Jerusalém vivia um tempo extremamente esquisito e começou a haver toda uma movimentação de revolta. Aí o governo romano, através de um grande general que veio a se tornar César, Tito Vespasiano, sai com 6 legiões e são aproximadamente 25 mil soldados, fortemente armados, e sitia Jerusalém, num dos piores cercos. Esse cerco foi registrado pelo historiador judaico chamado Flávio Joséfo, que escreveu um dos livros As Guerras dos Hebreus. Inclusive tem disponível na internet, de maneira gratuita. O cerco foi terrível. Dentro da cidade, a cidade viveu um caos. Gangues se instalaram matando pessoas dentro da cidade. Houve prática de canibalismo. Foi terrível. E Jesus, sabedor desse decreto divino, chora por causa do destino. Havia gente daquela geração que provavelmente viveu até a destruição do templo e morreu. A tradição da igreja conta que quando os cristãos que viviam em Jerusalém viram as primeiras movimentações, eles lembraram da profecia de Jesus e fugiram para a cidade árabe de Pela. Não confunda com a cidade de Bela, na Jordânia, é Pela. E a tradição judaica conta que nenhum cristão foi morto. A história da igreja, aliás, na tradição judaica, conta que nenhum cristão foi morto. Por quê? Quando eles viram a movimentação, eles fugiram. Lembra das parábolas que Jesus vai nos propor? Ensinando sobre vigilância, ensinando sobre perceber os sinais. A prudência é a marca de alguém que é cheio do Espírito do Senhor. Uma pessoa que não é prudente, ela precisa se encher do Espírito Santo. E dessa maneira experimentar a prudência na sua vida. O que é se encher do Espírito Santo? É se deixar controlar pelo poder do nosso Deus, Espírito Santo. Não é ficar falando maionese em polonês, ficar fazendo horóscopo gospel. Veja, nós entendemos que Deus, na sua soberania, ele pode dar dons, ele age na igreja da maneira que ele quer, mas entendemos que é uma responsabilidade de quem alega a presença desses dons, demonstrar que, por uma prática bíblica correta, aquele dom provém de Deus. Entendeu? Mas aqui você vê o próprio Deus operando. É importante frisar, não é um dom. Aqui você está vendo um atributo de Deus.
Dom você vai ver quando o Ágabo, o profeta, lá profetizar em Atos. Ali é dom. Amém? Mas não é o nosso assunto. Vamos continuar. Eu preciso me segurar que às vezes vai dando corda, vai indo embora. Vamos voltar para a palavra. Versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Veja que interessante, Lucas não registra, mas após a entrada triunfal de Jerusalém, após ele chorar, Jesus ele dorme em Betânia, na casa de Lázaro, está registrado no Evangelho de Marcos. E aí no dia seguinte ele volta a Jerusalém, e aí ele entra no templo e faz a purificação do templo. Marcos registra uma pernoite na casa de Lázaro. Entendeu? Isso é importante quando você estuda a cronologia da última semana da vida de Jesus. Você tem tudo lá registradinho, todas as pernoites, o que ele fez, qual era o dia. Entendeu? Aqui, os discípulos que ouviram que Jesus amaldiçoou a figueira, aparece na narrativa que nesse dia, quando eles saíram da casa de Lázaro, falaram, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Eles não tinham visto. Mas na narrativa do outro evangelista, conta que os que estavam ao lado de Jesus viram que a figueira secou na hora. Pastor, eles estão se contradizendo? Não, o grupo era grande. Quem vinha à frente de Jesus só ouviu ele falar, a maldição da figueira. Quem via atrás viu a figueira secar. No dia seguinte, como era caminho, passaram e viram, nossa Senhora, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Por que é importante? Mais uma vez, em mais uma passagem, Jesus prova que ele é Deus, mostrando o seu poder sobre a criação. A figueira secou instantaneamente. Uma árvore extremamente forte, que resiste a deserto. Em regiões de pouca água, secou instantaneamente. Entendeu? Só que o caso aqui, por que Jesus começou a quebrar tudo dentro do templo? Os evangelistas registram que ele fez um chicote de cordas. E com esse chicote ele destruía as mesas, derrubava as moedas no chão, fazendo duras acusações. E o que é mais interessante, a Bíblia nos mostra que negociar no templo era permitido. Então, como que Jesus quebra tudo, danifica os bens de uma outra pessoa, e a Bíblia fala que não foi pecado? Não é uma boa pergunta? Simples. Simples. O que acontece? A pessoa tinha que sacrificar animais. Imagina que alguém vinha lá da Galiléia sacrificar um cordeirinho. Ele não tinha como viajar a viagem inteira carregando aquele cordeirinho. O que ele fazia? Ele ia no comércio da sua cidade, vendia o cordeirinho, por exemplo, por 1 denário. E aí ele viajava com aquele 1 denário, guardado no lenço. Quando ele chegava em Jerusalém, ele comprava um cordeirinho pelo mesmo denário, porque era tabelado. Aonde que estava o truque? Os comerciantes do templo, na época de grande demanda, chegavam a multiplicar por 10 o valor do cordeirinho. Eles eram usurários. Eles extorquiam o povo. Sabe, o pequenas igrejas, grandes negócios? Já existia naquela época. Entendeu? E existe em todas as religiões. Sempre vai ter um vivaldino que vai querer roubar o povo através da fé do povo. Agora, o povo é roubado porque não lê Bíblia. É roubado porque quer ser roubado.
Porque se lê Bíblia, ninguém é roubado. Entendeu? Então o que Jesus está fazendo aqui? Quebrando tudo. E isso foi extremamente ofensivo para os fariseus, porque os historiadores contam que havia ligações obscuras entre os fariseus e os comerciantes. Pagavam propina, pagavam comissões. Jesus aqui mexeu no órgão mais sensível do corpo humano, que é a carteira, é o bolso. Mexeu em coisa séria. Olha, irmãos, estou para te falar que ele podia mexer em tudo, menos na grana dos fariseus. Porque os fariseus eram extremamente avarentos. Entendeu? E aí, o que ele passou a fazer? Versículo 47. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Até aqui, veja, mais à frente nós vamos ver qual foi a estratégia dos fariseus e dos saduceus para tentar incriminar Jesus. Uma delas, inclusive, brilhante, que envolvia o governo romano. Mas nós vamos ver isso mais à frente, está descrito no Evangelho de Lucas. O que Jesus começa a fazer aqui? Ele começa a ensinar. Aqui vai vir o sermão profético do final dos tempos. Vai vir o sermão profético falando da destruição de Jerusalém. Entendeu? Vai mostrar uma série de etapas. Nós vamos ver isso aqui juntos. Agora, Jesus aqui estava cumprindo profecias espetaculares. A primeira delas está registrada no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos abrir rapidinho Daniel 9. Se você chegar em Isaías como eu, volta, passa por Jeremias, aí você vai passar por Ezequiel e vai chegar em Daniel. Se na sua Bíblia tem Gênesis e como a minha ela tem Apocalipse, está entre os dois. Daniel 9, versículo 24. Ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Note que o Santíssimo aí na sua Bíblia está com S maiúsculo. Aqui está falando do Messias, tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, ó, os dois estão em letra maiúscula, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Até aqui, veja, essa é a famosa profecia das 70 semanas. Você quer estudar essa profecia? Vai no canal da igreja, tem uma exposição do brilhante pastor Antônio Neto, onde ele dá a interpretação histórica dessa profecia, que vai apontar o cumprimento em Antíoco Epifânio. Tá? Importante você conhecer essa visão. Aí, na sequência, tem o pobre do pastor da sua igreja, o pastor Maurício, fazendo a exposição dele na sequência do Antônio Neto. Coitado, né?
Mas aí eu vou dar o que nós chamamos de interpretação profética. Então está lá tudo descrito. O que você precisa saber? São 70 semanas de anos, 490 anos. Tá? 7 desses anos, não tenho tempo de explicar, ainda não se cumpriram, que são os anos da grande tribulação. Porém, 483 anos se cumpre exatamente naquela semana que Jesus foi recebido como príncipe, como Messias, como rei. Temos que considerar a diferença de calendário, tem que considerar a diferença dos anos judaicos, entendeu? É aproximado, mas bate ali, entende? Para ser genérico, em algum ano da década de 30 depois de Cristo. Tá? Meu palpite, ou isso aconteceu em 33 depois de Cristo, ou aconteceu em 38 depois de Cristo. Nós só sabemos a data. A entrada triunfal aconteceu no dia 10 de Nissan daquele ano. Isso nós sabemos pelo calendário da morte de Jesus, do ponto da crucificação. Nós sabemos que Jesus foi crucificado em 14 de Nissan. Então isso aqui aconteceu 4 dias antes, entendeu? Em 10 de Nissan. Nós temos isso com precisão. Aí quando você vai para o calendário, você chega nessas duas datas. Mas o que você tem que entender? Essa profecia se cumpriu 100%. Vai haver uma discussão aqui dessa última semana. Os queridos irmãos presbiterianos dizem que os primeiros 3 dias e meio da semana foram os 3 anos e meio do ministério de Jesus. E se cumpriram literal. E os últimos 3 anos e meio se cumprem de maneira simbólica na igreja. Eu não tenho essa interpretação. Eu entendo que são 7 anos literais, falando do período da grande tribulação. Entendeu? Nós vamos descobrir isso à frente. Amém? O mais importante é que nós, os presbiterianos, vamos estar juntos na eternidade. Amém? Aí vamos ver outras profecias. Irmãos, eu poderia escolher vários livros. Livro do profeta Isaías. Mas por um capricho, eu escolhi um livro que não é muito conhecido da igreja. Tem ele exposto versículo a versículo no nosso canal. Livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Zacarias está logo antes do Evangelho de Mateus. Zacarias 7. Eu escolhi esse livro porque ele fala de vários aspectos que nós vimos em Lucas. Zacarias 7, versículo 4. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo esse povo dessa terra e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 7 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela e ao sul, e a campina eram habitados? Até aqui. Veja, nos dias do profeta Zacarias, o templo estava sendo reconstruído. Zacarias, juntamente com Ageu, teve um ministério muito atuante na época do governador Neemias. Nessa época, Esdras era escriba da lei. Tem todas essas histórias no canal da igreja, é só entrar lá e estudar. E arrumar tempo para fazer tudo isso. Mas o que mostra aqui? Mostra que o ambiente entre os sacerdotes,
Aqui nós estamos na entrada do período intertestamentário, os famosos 4 séculos de silêncio, que só foram quebrados no ministério de João Batista. E quando João Batista vem quebrando esse silêncio, a primeira mensagem dele para os líderes religiosos era a mesma que está aqui. Denunciando a religião deles, ele chamou os líderes religiosos de raça de víboras e mandou se arrependerem. Percebe? O que eu estou querendo te mostrar? O ambiente que Jesus encontrou no templo já operava em Israel há quase meio milênio. Nossa, pastor, como você sabe, o governador Neemias chegou a bater em alguns que estavam casados com mulher estrangeira. O sumo sacerdote alugou uma sala dentro do templo para um ímpio, casado com a nora ou com o genro lá de Sambalate. O sumo sacerdote que era genro do Sambalate. Nós estamos falando de meio milênio de corrupção. E aí tem gente, sabe o pessoal do deixa disso, do politicamente correto? Como que esses que vocês chamam de Deus quebrou tudo dentro do templo? Quebrou porque era tudo vagabundo, era tudo ladrão. Desculpe o peso da palavra, mas era. Entendeu? Ladrão. Mas esse é o ambiente registrado pelo profeta, 4 séculos antes. Aqui nós estamos falando aproximadamente em 440 a.C. 470 anos, pelo menos, antes. Entendeu? O ambiente espiritual não mudou. No período intertestamentário, eles só se livraram do maior mal de Israel do Antigo Testamento, a idolatria. Mas eles não se livraram da idolatria ao dinheiro. Essa é mais difícil. Mas vamos lá, para outra parte profética. Zacarias 9. Essa é muito legal. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Cumpriu ou não cumpriu a profecia? Irmãos, os céticos dizem que o livro de Zacarias foi escrito depois do fato que ocorreu com Jesus. Porque eles não têm justificativa. E essa interpretação ocorreu por muitos anos. Só que aí surgiu um problema. Em 1949, um menininho procurando umas cabras no deserto da Judéia encontrou vasos cheios de manuscritos. E lá tinha cópia de Zacarias. Eles datavam século IV a.C. E Zacarias estava escrito como o nosso livro aqui. Preciso. Entendeu? Sabe aquela bolachada gostosa que o nosso Deus dá? Por isso que eu falo, irmãos, não se preocupem em defender a Bíblia. Ela mesmo se defende. Nós podemos até falar uma coisa ou outra, eu falo, tal. Mas eu falo por pura carnalidade gospel. Entendeu? Porque a Bíblia não precisa de ninguém para defender. Ela tem feito isso muito bem. E vai continuar fazendo até a consumação dos séculos. Não tem jeito. Amém? Vamos seguir, mais uma profecia. Zacarias, capítulo 12. Olha que interessante, Zacarias 12. Versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Até aqui. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. A linguagem profética é como se fosse uma grande cadeia de montanha. Por exemplo, quando nós vemos as profecias do abominável da desolação. Essa profecia foi feita em aproximadamente 550 a.C.
ela tem um primeiro cumprimento em Antíoco Epifânio, em 166 a.C. Antíoco Epifânio era um grande rei da região da Síria. Ele marcha sobre Jerusalém, ele invade o templo, ele coloca uma imagem do deus Zeus e ele imola um porco dentro do templo. Mata um monte de gente, martiriza um monte de gente. Então ele tem um primeiro cumprimento. Só esse, pastor? Não, é uma cadeia de montanhas. Você vê no ano 70 depois de Cristo a figura de Tito Vespasiano como um modelo de anticristo. Destruiu a cidade, como está aqui. Só isso não, a cidade foi reconstruída. E hoje ela ferve numa das maiores cidades do mundo moderno. E Daniel profetizou que haverá o abominável da desolação no futuro. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a figura da grande tribulação e do abominável da desolação, até entre os queridos irmãos presbiterianos, defendem a mesma coisa. O que a visão dos presbiterianos difere da nossa é a profecia da 70ª semana. Mas eles da mesma forma entendem que vai ter a grande tribulação, da mesma forma entendem que Jerusalém vai ser sitiada e que vai haver o abominável da desolação. De tão forte que é essa profecia. Como a literatura profética, ela se repete, por exemplo, para a igreja primitiva, o anticristo era Nero. Para os reformadores, sabe quem era o anticristo? O Papa. Para Lutero, você perguntava para o Papa, quem é o anticristo? É o Papa. Ainda mais com aquele Vicarius Filii Dei escrito na roupa dele, que quando você faz a mudança numérica dá 666, mais ainda. Entendeu? Isso é besteira, isso é gemantria, não tem nada a ver, não se baseie por isso. Falei só a nível de ilustração que você vai ver qualquer coisa na internet. Entendeu? Se você chegar nos países orientais, o anticristo é os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, hoje, está nos países árabes. Mas não se sabe. Entendeu? Por alguns motivos pessoais, eu acho que existe uma grande chance do anticristo vir do mundo muçulmano, porque eles negam tanto o pai como o filho, mas é muito vago, não temos como definir, tá? Mas assim, o que eu estou querendo mostrar para você, essa profecia aqui já se cumpriu no passado e vai se cumprir novamente no futuro, só que aí de maneira definitiva, cabal. Porque após isso é a eternidade, novo céu, nova terra. Lógico, eu estou falando tudo compactado, tá? Mas vamos seguir, mesmo capítulo 12, versículo 10. Olha que interessante. Como eu sei, só um minuto, para aí. Como eu sei que isso aqui é para futuro. Olha que interessante, o texto dá indícios. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Meguido. Até aqui. Irmãos, Romanos 11, Paulo explica o mistério do povo judeu. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Primeira coisa, Deus só tem um povo salvo. Porém, você pode identificar esse povo dessa maneira. O povo eleito da antiga aliança é o povo étnico, Israel. E na nova aliança, a igreja. Entendeu? Qual o destino do judeu hoje? O judeu hoje, para ser salvo, ele tem que ouvir o evangelho, tem que crer em Cristo.
e se converter, ser salvo. Porém, o apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de Romanos que Deus ainda vai trazer um avivamento em Israel. Tecnicamente hoje, em porcentagem, já tem mais crente verdadeiro em Israel do que na Europa. Tecnicamente, em porcentagem, já tem mais crente para valer em Israel do que na Europa. Tem mais crente no Irã do que na Europa. Muito mais. Se bobear, tem mais crente no Irã que em Israel. Coisa maravilhosa Deus está fazendo. Entenderam? Mas o que acontece? Quando a gente lê essa profecia, que a gente vai ver, isso aqui é um fato que vai acontecer na volta de Cristo. Existem outros textos que corroboram por isso. Vai haver uma grande conversão ao cristianismo em Israel. Já junto ali à volta de Jesus. Entendeu? Mas isso aqui nunca se cumpriu. Nós não temos registro disso na história. Pastor, essa profecia não poderia ser simbólica? Meu modo de ver, todas as profecias da vida de Jesus se cumpriram literal. Eu acho, é uma escolha minha, como estudioso da Bíblia, que as profecias que não se cumpriram ainda vão se cumprir de maneira literal. É uma escolha. Tem gente que pensa diferente, vai ter que justificar essa diferença, vai ter que fazer todo um trabalho, que aí é pessoal de cada estudioso. Amém? Eu, como preciso estudar mais, então eu vou no simples, que quem vai no simples erra menos. Concorda? Vamos seguir, mesmo livro de Zacarias, capítulo 14, o capítulo preferido do vosso pastor. Zacarias 14, versículo 4. Olha que interessante. E naquele dia estarão os seus pés, falando do Messias, tá? Ó, 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Vamos fazer uma pausa. Profecia anterior, Jerusalém cercada. Entendeu? A profecia continua, mostrando o que Deus vai fazer. Ele mesmo vai pelejar contra as nações. Na sua vida. Você já ouviu falar qualquer coisa chamada Batalha do Armagedon? É disso aqui que está falando. É Armagedon aqui. Entendeu? E aí segue, versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E vi um cavalo branco, e nele estava montado o que se chama fiel e verdadeiro. E quem é que seguia ele? Os santos. Para que ele estava vindo? Para Armagedon. E viu os reis da terra aglomerados no vale do Armagedon. Percebe? Está aqui tudo. Mas a profecia continua, 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Veja, aqui fecha com a profecia de Joel, do dia do Senhor. Porque é linguagem profética, cada um quando viu um aspecto, cada um quando viu um conjunto de eventos que começaram a ser descortinados no Novo Testamento e acabaram de ser descortinados por Jesus e pelos apóstolos. Você está vendo arrebatamento aqui no texto? Não, por quê? Porque não tinha informação. A única informação de arrebatamento que tinha era Enoque e Elias, só isso, acabou, mais nada. Entenderam como é que é a literatura profética e revelação progressiva? Deus vai mostrando. Mas olha que interessante, encerrando nossa última profecia, versículo 8. Naquele dia também acontecerá
que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre Hananel até os lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Glória a Deus, aleluia. Amém? Se cumpriu essa profecia já? Você já viu isso no registro da história? Não. O que nós entendemos? E aqui entra um outro aspecto. Todas as visões escatológicas entendem que Jesus vai reinar. O que muda? Um grupo de irmãos entende que Jesus já reina hoje no céu. E na sua volta ele vai abrir eternidade, novo céu e nova terra. Outro grupo de irmãos, como eu, entende o seguinte, que a eternidade vai abrir num período, que alguns chamam de milênio, onde várias profecias do Antigo Testamento vão se cumprir para Israel. Mas ao final disso, Jesus entrega o reino ao Pai, depois todo inimigo se entrega e tal. Mas o que acontece? As duas visões entendem que Jesus vai reinar. Será rei sobre toda a terra, ninguém mexe nisso. O que muda é a ordem. Já reina hoje ou vai reinar depois? O que aqui na nossa igreja nós entendemos? O trono de Davi já foi estabelecido no céu. Jesus já reina. E Satanás perdeu o poder de enganar as nações. Porém, ele ainda faz maldade. Porém, Jesus vai vir à terra, e nós entendemos, por causa de uma série de profecias, que o trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém, e a igreja redimida vai reinar juntamente com Cristo. Entendeu? Temos algumas informações, mas as duas visões têm problemas a lidar, as duas visões têm falhas, e cada um tem que escolher novamente. Na minha linha de interpretação, eu sempre vou optar por uma interpretação mais literal possível. Entendeu? Até por uma limitação de conhecimento. Tem gente muito mais capacitada falando do assunto que merece ser ouvida. Entendeu? Mas o que nós vemos aqui? Jesus não falou à toa. Jesus só veio a cumprir profecias que estavam escritas, e existe todo um conjunto de profecias que vão se cumprir. Por quê? Porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Deus de decreto. E quem não se enquadrar, quem não reconhecer Jesus como Deus, quem não reconhecer Jesus como Senhor, quem não se arrepender dos seus pecados e não crer nele de todo coração, de todo entendimento, vai sofrer todas essas consequências, esses juízos. E nós que hoje nós pagamos o preço por uma vida santa, você procura viver de maneira consagrada, você faz um sacrifício para viver o testemunho correto, você vai receber seu galardão, você vai estar juntamente com Cristo, você vai ver todas essas coisas e vai viver maravilhas no Senhor. E aqui cabe falar, eu não quero defender a Bíblia, mas o único livro religioso do mundo que tem profecia, o único livro religioso do mundo que coloca sua veracidade à prova, dizendo antes o que vai acontecer no futuro, é a Bíblia. Só ela faz isso, mas nenhum livro tem profecia. Cada profecia que ainda não se cumpriu, ela está se colocando à prova. Até agora, nenhuma delas caiu. Aleluia. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus te agradecendo. E oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento do teu poder, da tua grandeza, de tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará. Senhor, que
que nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos nos alegrar, porque temos um rei, e esse rei reina, e é o nosso Senhor, que nos deu o presente da salvação. Que nós possamos, na nossa peregrinação, aqui na terra, de verdade, termos o Senhor como nosso rei e como soberano sobre nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.